Um condutor, ao ser submetido a uma diferença de potencial variável, apresenta o diagrama tensão por corrente, representado abaixo. Sobre esse condutor, considerando a temperatura constante, é correto afirmar. Então, vamos analisar o seguinte. Nós temos um resistor ôhmico. O resistor ôhmico, ao alterar a diferença de potencial e a corrente que o atravessa, a resistência elétrica desse resistor não altera, ele permanece constante. Agora, no resistor não ôhmico, ao alterar a diferença de potencial e, consequentemente, a corrente que atravessa esse resistor, a resistência elétrica desse resistor não permanece constante. Essa resistência altera. Olhando para esse gráfico, vou chamar esse ponto indicado de A. No ponto A, nós temos o seguinte: a corrente vale 1 ampere e a diferença de potencial 3 volts. Logo, aplicando a primeira lei de Ohm, U é igual a R vezes I. Diferença de potencial 3 R, vou descobrir, e a corrente vale 1. Então, para o ponto A, minha resistência vale 3 ohms. Vou chamar esse ponto onde a diferença de potencial vale 12 e a corrente 2 amperes, de ponto B. Vamos analisar a resistência elétrica desse ponto B. U é igual a R vezes I. U vale 12 volts, R e a corrente vale 2. Então, a resistência, 12 por 2, 6 ohms, nesse ponto B. Então, a gente verifica que em pontos diferentes, ou seja, alterando a diferença de potencial U e a corrente I, a resistência do resistor altera. Consequentemente, nós estamos trabalhando com resistor não ôhmico. Então, temos as alternativas C, D e E como corretas por enquanto. E sua resistência de 6 ohms quando a corrente vale 1 ampere. Quando a corrente vale 1 ampere, que é no ponto A, a resistência vale 3 e não 6, como dito na alternativa C. Alternativa D de dado. E sua resistência vale 3 ohms quando a sua corrente vale 1 ampere, que seria o ponto A, quando a corrente vale 1 ampere, DDP 3 volts, a resistência vale 3, ficamos com a alternativa D de Danilo. Na alternativa I, ele fala que a resistência de 3 ohms, quando a corrente vale 2 amperes. 2 amperes é o ponto B, e no ponto B, a resistência de 6 amperes é 6 ohms e não 3 ohms, como indicado na alternativa.